Queria que você tentasse fugir da nossa tendência e tentação da gente não ficar aqui hoje, agora. Porque muitas vezes a gente tem aquela tendência de ficar preocupado com alguma coisa de amanhã, ou de ontem às vezes. Mas eu quero lhe encorajar de que você fique aqui, para que a gente tenha o máximo de aproveitamento. A gente tem falado esses dias sobre planejamento e gestão de vida, ou administração daquilo que Deus tem nos dado para os propósitos dele. A gente tem essa filosofia de trabalho, de vida. Nossa igreja existe para que cada morador do Gama, ele compreenda e responda ao Evangelho. E também cada pessoa do mundo. A gente tem essa obrigação. Por isso, então, a gente precisa entender que as pessoas necessitam compreender, ouvir o que nós precisamos falar. E eu quero explicar um pouco mais sobre isso, antes mesmo da gente continuar com o que a gente tem para falar hoje, mas tudo isso está dentro do mesmo pacote. Talvez você não compreendeu, talvez eu também não tenha compreendido o todo, de que eu não sou o fim, eu não sou o propósito final de alguma coisa. Deus nos fez com um propósito. A própria palavra propósito tem a ver, a gente precisa compreender que nós somos, tem a ver com uma razão de existência, com alcance de um objetivo que Deus quer com a nossa vida. Então Deus tem um plano, Deus tem um projeto, e Ele, porque Ele quis, Ele nos escolheu e nos colocou nesse propósito, nesse projeto. Nos deu algumas qualidades, virtudes, competências, nos tem dado saúde, nos tem dado recursos, nos tem dado uma série de coisas, para que a gente continue comunicando aquilo que um dia Jesus veio aqui na terra, comunicando o Evangelho, comunicando que toda pessoa que deposita sua confiança em Jesus para ir para o céu, vai para o céu. Essa mensagem tão simples, essa mensagem tão fácil de ser entendida, nos foi dada para que a gente passe adiante. O Evangelho de Jesus Cristo Jesus veio ao mundo para nos salvar. Ele fez tudo o que eu precisava ou deveria fazer para ir para o céu. Jesus já fez. Porque eu não consigo fazer, nunca conseguiria merecer o céu, é o que a Bíblia fala, porque eu sou pecador. Jesus então fez. Não é por algo que eu farei ou estou fazendo que eu vou para o céu. Ninguém tem condições de fazer isso. É por algo que Jesus já fez. E o Evangelho eu acredito no que Jesus já fez. Eu reconheço que sou pecador, não posso me salvar, mas se Jesus, de fato, eu compreendo de que Ele morreu na cruz e morreu, o sangue derramado dele na cruz foi para perdoar os meus pecados, então eu me aproprio dos méritos, dos créditos de Jesus. E aí a Bíblia fala de que todo aquele que em Jesus crê como seu Salvador vai para o céu. E isso tem que ser muito claro para a gente, porque essa é a mensagem que eu tenho que anunciar para outras pessoas. Talvez você já tenha ouvido isso 700 vezes, zilhares de vezes, porque quem vem aqui ouve isso praticamente todo domingo praticamente. Todo domingo, todo culto, ouve isso. Mas eu bem sei que alguns não compreendem isso. Mesmo tendo ouvido, tem um bloqueio, que a pessoa julga ainda, que precisa fazer alguma coisa para ir para o céu. Mas já foi feito.
Já foi feito. Hoje, estudando sobre seitas falsas de manhã, o João estava falando, o Kleber também falou, e os dois repetiram a mesma mensagem. Nós vamos para o céu, porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, e a gente acredita, crê em Jesus como nosso Salvador. Ao mesmo tempo que Jesus nos dá o céu como presente, todo aquele que nele crê, confia de que de fato Jesus é quem disse que era, ao mesmo tempo que ganha o céu de presente, também ganha da parte de Deus condições para que a gente faça, para que Ele faça a obra de Jesus, continue o anúncio do Evangelho de Jesus. O resumo é esse. Então eu e você, nós, por obediência a Jesus, precisamos falar do Evangelho, porque as pessoas necessitam ouvir. A Bíblia diz que para a pessoa compreender o Evangelho, ela precisa ouvir. Muitos de nós acham suficiente ter um bom comportamento, dar um bom testemunho no local de trabalho, na escola, com os familiares, com os vizinhos, em qualquer lugar. Mas isso não é suficiente. Você sabe por que não é suficiente? Porque isso não explica o Evangelho. Isso só explica o efeito do Evangelho. Eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa que devo ser, você também, honesto, moral, gentil, todas aquelas qualidades que a gente entende que deve esperar de uma pessoa e que a gente também tem que ser. Isso é efeito do Evangelho, é efeito, é resultado, é consequência. Mas o Evangelho precisa ser anunciado, o Evangelho precisa ser dito, porque sem o Evangelho não existe transformação da raiz da vida de uma pessoa. Sem o Evangelho não existe transformação. O que pode acontecer muitas vezes é mudança de comportamento e é male comportamento. Mas a transformação radical da raiz para produzir bons frutos, só o Evangelho pode promover. Temos falado nesses tempos, nessas semanas, a respeito de o que eu, na verdade, tenho feito com o que Deus tem me concedido. Planejamento, gestão de vida. O que eu tenho feito com as coisas que Deus tem me concedido? Para os propósitos dEle. Hoje a gente vai falar desse planejamento, mas a gente vai chegar e no final vocês vão saber sobre isso, a respeito de como, não como, mas lá na frente, o final da minha vida, em um momento, eu vou prestar contas, você também vai prestar contas, do que você tem feito agora, do que você já fez, do que você tem feito, e do que você vai fazer, do que você tem, das coisas que Deus tem lhe dado, você vai prestar contas. O grande problema é que nós, porque aprendemos em algum lugar, e gostamos muito de ser o alvo, o objetivo, a gente pensa que o que nós temos, além da gente pensar que é por mérito nosso, além da gente pensar que é por nosso trabalho apenas, além disso, a gente pensa, poxa vida, é desconfortável você entender de que você está você está em trabalho, você está a trabalho. É desconfortável. É desconfortável porque no nosso coração a preguiça humana, muitas vezes, nos impede de agir. E é desconfortável. Eu estou, às vezes, claro, eu estou no ônibus ou no avião. E eu imaginar que eu sou um agente de Jesus Cristo ali, eu sou um agente, e sou mesmo, e você é também. E tem alguém que está necessitado de ouvir a mensagem do Evangelho, porque tem mesmo, você sabe disso. Alguém gastou tempo com você e você entendeu isso, se entendeu. E eu imaginar, puxa vida, Deus quer me usar para falar do Evangelho, da graça dEle, da salvação eterna para alguém aqui, ou para essas pessoas. É desconfortável.
no trabalho, na escola, entre os amigos, conhecidos, familiares, na rua, a gente sente esse desconforto. Porém, não devemos recuar mesmo sentindo esse desconforto. Eu preciso perceber qual é o mecanismo que eu devo usar para servir aos propósitos do Senhor Jesus. Eu sei que a gente já tem ouvido falar isso várias vezes aqui na igreja e vou retornar de novo. Hoje o assunto está ligado a isso. Antes, porém, eu preciso entender e preciso lançar essa pergunta: de que forma eu tenho usado os recursos que Deus entregou a mim, me deu para o cumprimento da vontade dEle? Como eu tenho usado? De que forma eu tenho usado? Se tenho usado. Se eu acho que eu sou o objetivo final, se eu sou o ponto final, eu fico imaginando então que é óbvio, eu não tenho que usar. As pessoas usaram o que Deus deu a elas para me alcançar. Mas isso é um engodo, é um engano do nosso coração. A sua saúde, a sua vida, os seus recursos têm um propósito. Só alguém que tem propósito na vida e reconhece isso, que sabe que tem que fazer essa pergunta. Se você não fizer essa pergunta, você não vai ser uma pessoa feliz. Se você não fizer essa pergunta e ajustar a sua vida para que os propósitos que Deus quer com a sua vida sejam cumpridos, você não vai ser uma pessoa feliz. Mesmo cristã, não vai ter paz no coração. Você não vai ter satisfação de alma. E o pior, que a gente vai descobrir hoje, eu vou prestar contas um dia, diante de Deus, do que Ele tem me dado. De tudo. Por isso que a gente está falando sobre planejamento e gestão de vida. Por isso. O que você tem, Deus vai requerer. O que você fez com o que você recebeu, ganhou, teve? Você vai ser cobrado disso. Acho que você já abotoou, não sei, pelo menos, o homem já deve ter feito isso algumas vezes, camisa social, botões, e aí sem querer, né, abotoa um na casa errada. Fala aí, João, já fez isso algumas vezes? Aí o Alisson eu sei que já fez isso algumas vezes. Aí você abotoa o primeiro errado, às vezes nem reparou que abotoou errado. Aí você continua, botou o segundo botão na terceira casa, ou na segunda casa. Aí vai abotoando, vai abotoando, vai abotoando. Chega aqui e está estronchado. Aí o que você pensa? Puxa vida, eu acho que eu vou sair assim. Duvido. Você vai desfazer e vai colocar os botões corretamente. O grande problema é que a gente vai levando a nossa vida desse jeito. A gente botou o botão na casa errada, sabe? Botou na casa errada. E a gente não liga. Quer dizer, a coisa que Deus queria que eu colocasse no lugar certo, eu coloco no lugar errado. Uso a minha saúde, os dons, os talentos, o meu corpo, para aquilo que não é o propósito que Deus estabeleceu. E sabe qual é o grande problema? Que lá no final da vida, vai estar destronchado. E aí não tem jeito mais de voltar. Não tem jeito mais de arrumar. E hoje a gente ganha mais uma oportunidade que Deus nos concede de resolver isso logo. E recomeçar, voltar para o caminho e fazer o que deve ser feito. Sem cara feia. Porque isso independe da sua cara feia. Sem achar assim, cara, eu não quero saber disso não. Porque isso aí deve ser fantasia. Independe. Porque essas coisas não vão mudar. Sabia disso? Não vai mudar. Você querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, as coisas não vão deixar de acontecer. Queria orar mais uma vez ainda, pedindo graça do Senhor sobre a nossa vida, para que a gente de vez resolva isso e entenda qual é o propósito que o Senhor tem para nós, para cada um, para a nossa vida, para cada um de nós. Pai, por favor, nos abençoe, nos dê coragem de lidar de frente com a nossa dificuldade de aceitar a Tua vontade. Nos abençoe. E se já aceitamos a vontade do Senhor, nos ajuda mais ainda para que a gente seja mais eficaz, para que sejamos mais eficazes com o propósito do Senhor. Estende a Tua mão poderosa sobre nossa vida e não permita que a gente saia daqui do mesmo jeito que a gente entrou.
Por favor, Pai, nos abençoe. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada conhecido que aqui está. Nos abençoe. Cada um, por favor, sem exceção. Que a gente olhe de fato para o Senhor e espere do Senhor aquilo que o Senhor tem para a gente. E que a gente se entregue de fato para o Senhor, para que a gente tenha satisfação de alma, realização de vida, tenha paz espiritual, tenha vida abundante, como o Senhor mesmo nos promete. Nos ajuda com isso, em nome de Jesus oramos, amém. Ok, temos aqui então a proposta da nossa série. Como devemos viver quando a gente reconhece o propósito da nossa vida. A gente já tratou sobre a necessidade de administrar a vida, primeiro sermão que a gente teve aqui. Depois falamos sobre a administração do tempo. E vimos algumas coisas, passos que podemos e devemos dar para administrar o tempo e sermos eficazes com o propósito pelo qual Deus nos concedeu. Semana passada falamos sobre a administração do corpo, como devemos reagir. Quer dizer, Deus tem me dado um corpo, tem um propósito para com o meu corpo, e eu tenho que lidar com esse corpo de forma adequada para cumprir com os propósitos que o Senhor tem nos concedido. Hoje, então, vamos para o quarto sermão, e vamos falar sobre a administração das competências que Deus nos concedeu. Para isso, então, a gente precisa saber o que é competência. Competência é qualquer habilidade, qualquer virtude, qualquer qualidade, qualquer capacidade, qualquer talento, qualquer condição que eu tenho, ou qualquer dom espiritual. Então, competências é, de uma forma geral, tudo que Deus me concedeu, que eu posso executar, que eu posso fazer alguma coisa. Embora eu poderia colocar aqui também bens, mas bens necessariamente não é competência. Competência é a sua inteligência. Competência é a sua habilidade de fazer alguma coisa. Competência, então, embora eu resumi aqui em algumas palavras, como dons espirituais, dons que Deus nos deu para uma tarefa específica na igreja, mas também Deus nos deu habilidades, talentos. Tem gente que tem talento para música, tem gente que tem talento para arte, tem gente que tem talento para falar, tem gente que tem talento para desenhar, tem gente que tem talento para agregar alguma coisa, ou habilidades, ou virtudes, ou condições. Às vezes a pessoa está numa condição, seja de saúde, sabe aquela pessoa que nunca fica doente, ou quase nunca fica doente? Tem mais condição para fazer alguma coisa do que outros. Tem gente que é forte, que tem mais condição de fazer determinado serviço do que outros. E por aí vai. Competências. Você e eu temos competências. Deus nos deu competências para realizar um propósito. Não foi para a gente desfrutar do resultado das competências apenas como um alvo final. Embora Deus nos permita ter esse usufruto, Deus nos permita pegar carona muitas vezes. E vou falar um pouco sobre isso agora. Tiago 1 fala assim, eu tenho pelo menos 3 passagens bíblicas que queria que a gente considerasse. Tiago 1 fala assim, não vos enganeis, meus amados irmãos. Olha só, Tiago é incisivo, ele sempre chama a nossa atenção em algumas vezes durante toda a carta de Tiago, mas aqui é uma daquelas que ele fala, pega a gente, né, balança a nossa vida, dá uma sacudida na nossa vida, dá um tapa na nossa cara, dizendo assim, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo para mim e para você, é que eu e você temos a tendência de nos enganarmos achando que alguma coisa que eu tenho de boa, olha só, toda boa dádiva e todo dom perfeito, alguma coisa que eu ou você tenhamos, a gente pode julgar que é por causa da nossa força, eu é que sou realmente bonzão, o sabichão, o qualquer coisa assim, que me concedeu a capacidade de fazer. Não se enganem.
Tiago falando, o que vocês têm não procede de vocês. E aí, óbvio, Tiago afirma isso, porque é comum a gente se achar, que a vida é nossa e a gente faz dela o que bem quiser. Por um lado, Tiago chama atenção, acorda, o que você tem de bom não procede de você, vem lá do alto. Segundo, o que você tem de bom não é para você fazer do jeito que você quiser, usar da maneira que você quiser, tem um propósito para isso. Essas duas atenções que Tiago nos faz olhar, tem a ver com o que a gente está falando esses dias. Primeiro, o que eu tenho, as competências que eu tenho, não são pelo meu próprio esforço. É claro que o aprimoramento talvez seja, mas Deus nos concedeu, vem lá do alto. A habilidade que uma pessoa tem de fazer qualquer coisa, vem do alto, todo dom perfeito, toda boa dádiva. Segundo, já que não é minha, eu não posso viver do meu jeito. Eu não posso dizer, a vida é minha e eu uso a minha vida do jeito que eu quiser. Faço dela o que eu bem quero e eu não posso me enganar. Por isso a gente começou falando sobre de que forma eu tenho usado os recursos que Deus me entregou a mim para o cumprimento da vontade dEle. Já que tudo que Ele me deu, claro, além de ter vindo do alto, tem um propósito. Outro texto que vale a pena a gente se refletir, é um texto bem completo, muito interessante, um dos textos que mais impactou a minha vida no crescimento espiritual, se encontra em 2 Pedro. Texto bem conhecido também de alguns que lidam com aconselhamento. 2 Pedro 1:3 diz, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Ao mesmo tempo, Pedro falando que Deus nos tem concedido todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, Ele também nos faz mais parecidos com Jesus, que é basicamente cumprir com a missão dele. Jesus, eu vim para um propósito, e eu entrego a sequência desse propósito para quem é meu discípulo, e nós somos discípulos de Jesus. Eu queria explicar isso aqui graficamente. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Embora o tema não seja exatamente esse, mas eu queria fazer uma pausa aqui. Quais são os problemas que você tem passado, ou alguém tem passado, que é muito próximo de você, você conhece, que são problemas da alma? A pessoa é muito medrosa, a pessoa é muito ansiosa, ou você, ou alguém. Ou a pessoa é viciada em algo, idolatria. Ou a pessoa, qualquer problema que é da alma. O que o texto está dizendo é que, para aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, Deus já tem nos dado tudo o que necessitamos para que a gente não tenha mais esses problemas. Se a gente continua tendo, se eu sou uma pessoa descontrolada, se eu sou uma pessoa viciada em qualquer coisa, de pornografia a roer unha, é porque eu não me apropriei do que Deus tem me concedido, o Evangelho, para eu ter uma vida transformada. Embora muitas vezes eu goste disso, eu queira ficar nessa situação. Como falei, o texto é muito claro. Deus nos tem dado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Vida geral, vida de qualidade. Piedade tem a ver com santificação, tem a ver com o processo de crescimento espiritual. Aí ele diz, pelo conhecimento de quem? De Jesus, que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Gente, ao
nos dá a salvação, Jesus nos chama para si, para Ele, para a glória e virtude dEle. Se você quer realmente ter paz no coração e vida abundante, a gente precisa aceitar isso. Por mais xarope e chato que uma ou outra pessoa pode imaginar que seja, porque não é. Agora eu vou viver em função de Jesus? É. Porque isso é que traz realização de vida. Paz espiritual que todo ser humano quer. Todo ser humano deseja paz espiritual. E Deus nos concede isso de graça. Nos oferece isso de graça. O seu patrão quer. O presidente da República deseja, almeja, aspira. Aquele camarada na rua também sonha em ter paz espiritual. Todo mundo, todo mundo. E Deus nos concede isso. Agora, eu que tenho e já recebi isso, porque me apropriei do que Ele me concedeu, eu sou um agente de Jesus para oferecer isso para as pessoas. Eu já recebi, e o texto está falando acerca disso, que Ele nos chamou, olha só que impressionante, vida e piedade. Esse bloco, então, a minha vida, ao mesmo tempo, ao passo que eu tenho crescido, eu também fui chamado para os propósitos desse mesmo Jesus. Não é uma coisa muito difícil de entender, é muito difícil de aceitar. Eu fui alcançado, entendi, e Deus quer me usar para cumprir com o propósito dele. Mas muitas vezes eu fui alcançado, e Deus me ama tanto que me deu a salvação. Então estou entendendo que esse Deus, porque morreu para mim, morreu por mim, então Ele faz tudo que eu quero. Eu sou tão especial, tão, que Ele morreu para me salvar. E aí então, posso viver de qualquer maneira, porque a razão desse Deus ter me salvado, ou me salvo, foi para que eu viva do jeito que eu quero. Não, fui salvo para os propósitos dEle, que não são os meus propósitos. A sequência do versículo ainda diz, pelas quais o quê? Todas as coisas que Ele tem me concedido. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Quer dizer, o meu acesso a Jesus, pelas coisas que Ele já tem me dado, já me deu tudo o que eu necessito para a vida e para a piedade, ao mesmo tempo Ele também me deu as promessas dEle. E eu aceitando essas promessas, eu tenho um caráter aprovado, pareço mais com Jesus. O resumo da ópera, então, é que Deus nos tem dado tudo o que precisamos para parecermos com Ele e para cumprirmos a missão dEle. Esse é o resumo da história. Ao falarmos, então, das competências que Deus tem me concedido, desde tocar violão ou saber cozinhar, é para cumprir com a missão dEle. Primeira lição que eu tiro disso tudo, Deus me fez com um propósito. Segunda, tenho sido equipado para cumprir o propósito para o qual Deus me fez. Terceiro, quanto mais eu sirvo aos propósitos de Deus, mais sirvo para os propósitos de Deus. É um ciclo virtuoso que Deus tem feito em muita gente. Se você não encaixa ou não entra dentro disso, você sempre vai ficar insatisfeito e infeliz. Mas entrando nesse ciclo, eu quero servir para os propósitos de Jesus. Você não só vai servir, como também vai querer servir mais ainda. Eu serei mais parecido com Jesus cada vez que eu me dedico a Ele. Agora, o texto mais interessante de tudo isso se encontra em Mateus capítulo 25. A gente vai se deter um pouquinho mais aqui, porque é um texto maior. O livro de Mateus apresenta a realidade do rei Jesus. O rei chegou. O livro de Mateus vai falar sobre a realidade de que Jesus é o rei, o Messias, o rei legítimo do povo de Israel. Quando Jesus nasceu, a chegada de Jesus foi uma chegada de rei, embora não estribaria. A chegada narrada em Mateus é do rei. O livro de Mateus, então, apresenta o rei. Jesus é o legítimo rei do seu povo, do povo de Israel, mas esse povo iria rejeitá-lo.
Os capítulos 24 e 25 de Mateus apresentam parábolas da rejeição desse rei. Você lendo os capítulos, principalmente as parábolas, você vai ver como que Mateus estava relatando o que Jesus falava a respeito da negativa do povo em reconhecer que Jesus era rei. Se era rei, era o dono, era o que mandava, era o soberano. Todo mundo deveria obedecer. E a gente vai ler dessa perspectiva. Versículo 14. Falando do reino. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Jesus passa a explicar, através de uma parábola, como que o povo dele o estava rejeitando como rei. E eu quero que você entenda que às vezes rejeitamos esse mesmo rei da mesma maneira que Jesus estava ensinando essa parábola. Pois será como um homem que, um senhor, ausentando-se do país, quer dizer, ia ficar fora por um tempo, chamou os seus servos, servos dele, pessoas que eram de propriedade desse senhor, e lhes confiou os seus bens. Confiou, a ideia é entregou para domínio e administração de outra pessoa. Enquanto o senhor estava lá, ele controlava tudo, mandava o servo fazer, mandava o outro servo fazer, mandava o outro servo executar alguma coisa. Mas ele ia sair, ele decidiu chamar os servos que ele tinha, eram empregados, eram servos escravos dele, e ele confiou os seus bens, entregou para que eles administrassem. Bom, vocês já têm qualidades suficientes para administrarem os meus bens. Não tanto quanto eu, não tão bem quanto eu. O Senhor provavelmente estava falando isso, mas vocês têm condições. Confiou os seus bens àqueles homens. A um deu 5 talentos. Embora talento, naquela época, possa ser algo relacionado a peso, valor monetário através de peso, por exemplo, um talento pesava mais ou menos 35 quilos. 35 quilos, se você imagina que fosse de qualquer coisa, talento basicamente era para pesar alguma coisa preciosa, prata, ouro principalmente. Então, quando ele fala aqui que foi dado para aquele homem, 5 talentos, se a gente imagina um talento igual a 35 quilos, e se for de ouro algo valioso, é muito dinheiro que está sendo entregue para aquele homem. Bens, alguma coisa que valesse, hoje se for em ouro, 35 quilos, cada talento é 5 milhões de reais. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, chamou os 3, deu 5 talentos para este, deu 2 para este e deu 1 para este. A cada um, segundo a sua própria capacidade. Então, partiu. Quando fala que é conforme, segundo a sua própria capacidade, ele fala segundo a sua própria competência. Eles tinham competência suficiente para administrar bem. O que recebeu 5, administrar 5, recebeu 2, administrar 2, o que recebeu 1, administrar 1. Foi dado para eles, conforme a capacidade deles. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Impressionante. O patrão saiu e ele ficou responsável, o patrão, quando foi embora, espera lá, eu vou negociar com os talentos que recebi do meu patrão, do meu senhor. E aí está dizendo que ele foi, negociou, ele saiu nas carreiras, saiu imediatamente para negociar com eles e ganhou outros 5. Impressionante isso. Falando claramente a respeito da maneira com que ele fez imediatamente. Antes de prosseguir, eu queria só perguntar para você: será que a gente tem saído imediatamente para fazer aquilo que Deus tem falado para a gente fazer?
Ou a gente fica procrastinando? Imediatamente, qualidade de quem não perde tempo, reclamando. Imediatamente, qualidade de quem sabe da urgência. Não posso esperar para amanhã, não posso esperar para mês que vem. Qualidade de quem reconhece a responsabilidade. Está comigo agora. Por que a gente muitas vezes deixa para depois? O regime, a academia, os estudos, as tarefas, as mudanças de hábito, sempre deixando para depois e não imediatamente, porque a gente muitas vezes não tem senso de urgência, às vezes não reconhece que nós somos os responsáveis e a gente gosta de perder tempo. Do mesmo modo, o que recebera 2, olha só, ganhou outros 2. Porém, versículo 18, o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. O texto vai falar sobre missão e manutenção. O contraste claro aqui. Enquanto que recebeu 5, recebeu 2, imediatamente saiu para fazer aquilo que deveria fazer, o que recebeu 1, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Quero pedir contas agora, o que é que vocês fizeram com o dinheiro, com os bens que eu deixei com vocês. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Geralmente quem não tem medo, corre na frente para dar relatório. Não é assim na escola? Quem já fez a tarefa, não tem problema, não tem medo. Os que não fizeram, ou fizeram mulambento, fica por último. Tomara que aconteça um acidente, caia um raio aqui, antes de eu entregar a minha tarefa, ou o professor cobrar de mim. Mas isso também é do mesmo jeito com realidade espiritual. A gente não quer prestar contas de nada. A gente gosta muito de que a gente fique na penumbra. Tomara que ninguém me veja. Mas Deus está vendo, e a gente vai prestar contas, e tem que ter esse senso que prestar contas é para Deus. Aproximando-se o que recebera 5, entregou outros 5. Feliz da vida, entendendo que tinha cumprido aquilo, realizado, aquilo que lhe tinha sido confiado. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra na alegria, no gozo, na satisfação do teu Senhor. Fica feliz comigo. Se sinta realizado comigo. Porque você foi servo bom e fiel. É interessante que o Senhor fala assim, foste fiel no pouco. Que pouco? Pouco para o Senhor. Qualquer coisa que a gente tem é pouco para Deus. Saiba disso. Você pode ser o engenheiro espacial escolhido pela NASA para ir para a missão de Marte. Diante de Deus e diante do que Deus tem, isso é mixaria. Não se sinta mais importante com isso. Não se sinta melhor do que qualquer outra pessoa, principalmente do que Deus, porque você tem um emprego melhor, porque você alcançou coisas notáveis. Você é o medalhista olímpico único do seu país. Diante de Deus você é João Alberto Figueiredo de Souza, da Silva. Você não é a pessoa. E você sabe disso também. Pode ter bajulação das pessoas, mas você sabe disso também. Entra na alegria do teu Senhor. Tenha satisfação e tenha realização. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, aproximando-se também, do mesmo modo, da mesma maneira, o que recebera 2 talentos disse,
Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Impressionante, coisa bonita, interessante, alegre, animado de poder dar um relatório tão positivo. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Chegando por fim, que ficou por último, óbvio, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, começou a dar as desculpas dele, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, temeroso, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Boa desculpa. Eu tive medo de não negociar corretamente e levar prejuízo. Eu tive medo, porque esse negócio é do Senhor, e esse Senhor é tão severo, esse Senhor, ele é sério. O Senhor é sério. O Senhor bota medo em todo mundo. Sabe o que eu fiz? Cavei um buraco, guardei o dinheiro que é teu. Toma, estou te devolvendo aquilo que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Mau e negligente. As suas intenções são más, o seu coração é mau. Além disso, você é negligente com o que você recebeu. Sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Você me conhece. Cumpria, portanto, olha só, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. O Senhor falando: deixa de ser estúpido. Se você ao menos pegasse esse dinheiro e colocasse na poupança, eu teria o meu dinheiro pelo menos valorizado um pouco mais, atualizado. Você escondeu sabendo que eu sou tão severo? Mentira! Se você reconhecesse mesmo que eu vou e posso fazer com você e dar a você o que você merece, você deveria ter mudado de vida. Deveria ter feito o que você não fez. Não deveria ter sido negligente. Versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Impressionante isso. A maneira com que o Senhor escolheu punir. Tirou o que tinha 1 talento e deu ao que tinha 10. Porque a todo aquele que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E ao servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Não está falando inferno, não está falando disso. Está falando de sofrimento mesmo. Aqui, sofrimento com relação a resultado, consequência da sua negligência. Ali haverá choro e ranger de dentes. Enquanto que os outros que foram responsáveis, que fizeram o que deveriam fazer, entraram na alegria do Senhor. Vamos festejar, somos uma família. Esse aqui, fora, fora. Você precisa sofrer, você precisa reconhecer de que foi negligente com aquilo que não era teu, não era seu, não lhe pertencia. Você não foi um bom administrador. Para terminar, eu queria que a gente guardasse no nosso coração como que eu posso fazer o melhor uso das competências que Deus tem nos concedido.
que nem são nossas. Eu coloquei minhas entre aspas ali, porque exatamente não nos pertence. O que você é, as qualidades, virtudes, talentos, dons que você tem, pertencem a Deus. Primeiro, sabe como que eu vou usar melhor? Se eu reconhecer que sou apenas administrador delas e não dono. Fui capacitado a fazer o melhor com elas. Embora Deus nos dê a condição de aproveitar o que Ele tem nos concedido, ainda é para Ele. Quando Ele está falando para aqueles servos certamente tiravam proveito também, mas entregavam resultado. A diferença da missão para a manutenção é exatamente essa. Talvez você queira se manter crente, cristão, e o propósito não é esse. O propósito é cumprir a missão e não se manter. A gente fica muito satisfeito se a gente cumpre com a nossa agenda religiosa. E eu preciso entender desde já, desde cedo, que eu sou administrador do que Deus tem me concedido para viver. Eu não sou dono. Fui capacitado para fazer o melhor com elas. Fui capacitado. Ah, mas eu queria ser, sabe o quê? Eu queria ser engenheiro de software. Mas você é apenas o que é abaixo disso aí? Técnico em informática. É disso que Deus vai lhe cobrar. É conforme a sua capacidade. Porque muitas vezes a gente se desculpa nisso. Ah, se eu tivesse tal e tal coisa que alguém tem. É provável que você avacalharia. Reconheço que sou apenas administrador delas e não dono. Fui capacitado a fazer o melhor com elas. Segundo, como que eu posso usar melhor as minhas competências, que nem são minhas? Sei que se elas forem enterradas ou mal usadas, não cumprirão com o seu papel. Será que Deus fez um mau investimento te dando as coisas que você tem, as habilidades que você tem, as condições que você tem, os dons que você tem? Será que Deus, ao final, lá no juízo final, ou antes ainda, no juízo final não, obviamente não passaremos por isso, quando prestaremos conta no tribunal de Cristo, quando prestaremos contas da nossa vida, e Deus vai falar, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor, ou vai falar, servo mau e negligente? Como a gente tem usado as competências que a gente tem, as habilidades? Quantas vezes você já se desculpou para não fazer alguma coisa importante para o Senhor? Para o Senhor, porque para as outras coisas a gente tem tempo, a gente gasta tempo, a gente inventa tempo, a gente faz um monte de coisa, inventa um monte de desculpa, mas vai chegar um dia que a gente não tem mais o botão, né? A casa está errada, e agora? Está tão estampado que está virado. Terceiro, ainda sobre o melhor uso das competências. Aprendi que elas devem servir para espelhar e espalhar Jesus. Talvez a coisa mais óbvia que a gente deveria aprender cedo. Logo, sou um agente de Jesus. Eu sou cristão. Se eu me autodenomino cristão, eu tenho um propósito de vida. E esse propósito é, Deus quer ser conhecido. Deus quer ser espalhado. Jesus quer ser espalhado pelo planeta Terra. Mas espelhado também. Nem só um, nem só outro. Eu preciso espelhar Jesus, as pessoas têm que ver Jesus em mim, mas eu tenho que anunciar que só Ele salva.
Ele é que é o centro do universo. Ele é quem vai nos salvar e nos levar para o céu. E por último, admito que um dia irei prestar contas de como eu tenho usado cada uma das competências. Admito que vou prestar contas. Como diz a parábola, Deus, o Senhor, Jesus se ausentou aqui e nos confiou bens dele. Nos confiou. Entregou sob domínio. Hoje, o Felipe mesmo, fala de novo do Felipe aqui. Hoje o Felipe estava falando que ontem foi lá para o plano piloto dirigindo. Hã? Pois é, ninguém foi atropelado. Primeira vez que ele vai nessa distância para o plano piloto, vai dirigindo. Tem habilitação bem recente. A história que eu ouvi é que quando a Dani soube de que ele ia dirigir, ela já foi: Pai nosso que está nos céus. E é fato, estava sobre ele, sob o domínio dele, o veículo. O seu pai confiou ao Felipe essa responsabilidade. Vamos fazer um paralelo com a nossa vida. E é assim mesmo. A gente que tem um volante da nossa vida. Para onde Deus quer que a gente esteja virando? Às vezes a gente está atropelando gente. Às vezes a gente bota o bração para fora, liga o som maiores alturas e fica curtindo como um maluco. Como eu tenho usado as competências que Deus tem me dado? Será que eu só tenho dado desculpas? Achando que isso vai colar? Um dia eu vou prestar contas. Eu sei que esse assunto é chato, gente. Eu sei que é chato. Quando o servo é bom e fiel, ele vibra com esse assunto. Mas quando o servo é mau e negligente, falando isso de novo, pastor? Não tem outro assunto para falar, não? Muda de discurso. Fala outra coisa. Isso é xarope, é chato. É assim mesmo. Quão bom é a gente estar no caminho. Fora do caminho, a gente nem quer ouvir sobre o caminho. Mas a realidade não vai mudar. A realidade não vai mudar. Um dia Deus vai classificar você, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor, ou vai, servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Em qual dessas duas categorias nós estamos, você está? Vamos pedir ao Senhor Jesus para que a gente esteja nessa categoria de servo bom e fiel. Vamos orar? Vamos pedir misericórdia ao Senhor. Pai, realmente precisamos da Tua misericórdia, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Reconhecemos que nós somos do Senhor, pertencemos ao Senhor, mas também reconhecemos que não podemos achar, julgar, que a vida que o Senhor tem nos dado é para o nosso deleite apenas, para a nossa diversão contínua, sem responsabilidades, sem a urgência de fazer o que precisa ser feito. Pai, abençoe a cada um aqui. Reconhecemos que a gente também não tem vida transformada se não for o poder do Teu Evangelho sobre nós. Então nos abençoe, por favor, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida e nos abençoe. Obrigado porque o Senhor é bom. Tua palavra diz que o Senhor é bom e reconhecemos que o Senhor nos ama, mas também, como um choque de realidade, é bom a gente saber que o Senhor vai nos requerer, vai pedir contas da nossa vida e de tudo que o Senhor tem nos concedido.
Por isso peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça rearrumar os botões agora, Senhor. E não prosseguir de forma que não esteja te agradando. Nos abençoe, pedimos essas coisas, confiados de que o Senhor tem interesse na nossa vida, confiados de que o Senhor nos ama, confiados de que o Senhor quer uma nova direção, mais próxima do caráter de Jesus e mais envolvido com a missão do Senhor. Nos ajuda, por favor, em tudo, a partir de agora, em nome de Jesus. Amém.